Meus amados, como é que vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema muito conhecido da Palavra de Deus, que na palavra está escrito lá, a mulher do fluxo de sangue, mas hoje eu vou mudar o título, a mulher com fibromioma uterino. Marcos descreve a história de uma mulher que há 12 anos ela tinha hemorragia uterina. E diz que ela sofreu muito na mão dos médicos e perdeu todo o seu dinheiro. E chegou naquele ponto que ela não sabia mais o que fazer, mas um dia ela ouviu falar de Jesus Cristo. Lá no versículo Marcos 5, 28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Meus queridos, muitos pregadores falam que aquela mulher tinha um câncer de útero. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso. Por que o diagnóstico não deveria ser câncer de útero? Porque a história de câncer de útero na mulher, ela tem uma evolução totalmente diferente do quadro descrito na Palavra de Deus. É praticamente comprovado que uma mulher com câncer de útero, ela jamais poderia viver durante 12 anos, porque o sintoma predominante no câncer de útero não é hemorragias, não são hemorragias frequentes, são pequenos sangramentos, principalmente durante a relação sexual. E o câncer, ele tem um poder invasivo. O câncer, por exemplo, do colo do útero, com pouco tempo, com 1 ano, 2 anos, ele já invade ureteres, bexiga, invade o reto e dá metástases ósseas que trazem sofrimentos, dores terríveis. Então, provavelmente, aquela mulher devia ter aquilo que na medicina se chama fibromioma uterino, e eu acrescentaria mais submucoso. Os fibromiomas são tumores benignos, eles podem se localizar na parte externa do útero, são chamados subserosos, podem se colocar na parede do útero, que são intramusculares, e também na camada que reveste o útero interna, submucoso. Os fibromiomas submucosos são aqueles que dão o maior sangramento. Eu já tive a oportunidade de operar paciente com fibromioma intramuscular, ou seja, que está encravado na musculatura do músculo, ou então um subseroso, com mais ou menos o tamanho quase de uma bola de futebol. E a pessoa não tinha absolutamente nenhum sangramento. Mas um pequeno fibromioma subseroso, ele está logo imediatamente da mucosa interna do útero, e aquilo, por qualquer atrito e pelo próprio crescimento do tumor, aqueles vasos vão se rompendo e causa sangramento durante muito tempo. Outra coisa que por exemplo, o câncer já era conhecido desde Jó 2,7. Então, alguns estudiosos acham que o livro de Jó há uma possibilidade de ele ter sido escrito até antes do Pentateuco. Então, o câncer já era conhecido desde o tempo de Jó. Eu queria que você lesse lá Jó 2,7, que você vai ver que o diabo desceu lá da presença do Senhor e colocou os serações malignos. Os serações malignos são tumores malignos em Jó, desde a planta do cabelo até os seus pés. Mas existe outra coisa também. Lucas era médico e ele descreveu no seu Evangelho de Lucas, ele fala que aquela mulher tinha uma enfermidade, uma doença incurável. Mas doença incurável não quer dizer que seja câncer. Porque naquela época era muito comum a lepra, e a lepra era uma doença incurável, mas não era câncer.
é uma lesão cutânea, mas não era câncer. É uma doença causada por uma bactéria. Mas eu vou dizer outra coisa importantíssima também. É que quando Deus fez uma aliança de sangue com Abraão, Abraão foi circuncidado. Vocês estão lembrados disso? Já grande, Abraão foi circuncidado. E Deus disse para Abraão que todos os homens, todos os filhos, a partir daquela época, deviam ser circundados. E o judeu que é praticante, ele é circundado sistematicamente. E hoje sabe-se que o esmegma, que é uma secreção que é produzida na glândula, ela é altamente cancerígena. E por incrível que pareça, até hoje os médicos, eles sabem, mas eles não querem aceitar que uma coisa que chama muita atenção, as mulheres judias praticamente não sofrem de câncer de útero. Foi a aliança que Deus fez com Abraão que protege as mulheres de câncer de útero, porque Abraão foi obediente e os judeus que são obedientes também, as suas esposas são abençoadas porque ela não desenvolve câncer de útero. Mas vamos ver a história dessa mulher. Imagina uma mulher com 12 anos de hemorragia. O estado clínico dessa mulher. Ela devia ser uma mulher anêmica. Ela perdia muito sangue, então ela perdia proteína. Ela tinha hipoproteinemia, devia ter edema dos membros inferiores, edema do rosto. Ela não tinha forças para andar, subir ladeira. Ela poderia ter, devido à anemia intensa, um sopro cardíaco. Então o estado geral daquela mulher não era nada fácil para ela viver daquele jeito. Agora vocês imaginem, hoje, com os meios que nós temos, né, de água encanada em casa, de substâncias antissépticas para serem usadas para asseio vaginal, os fraldões e outras coisas que as mulheres usam, né, aquilo que se chamava inicialmente de bodice, né, que serve e ajuda a mulher durante os períodos da menstruação. Agora imagine uma pessoa sangrar durante 12 anos. O sangue também é considerado um meio de cultura excelente. Então aquela mulher devia sofrer também, além daquela hemorragia, infecções da vagina e também da genitália, causado não só por bactérias, mas também por fungos, que é muito comum nessa área. Quando existe sangue e pouco, o asseio nem sempre é possível fazer. E o lado emocional dessa mulher, já imaginou uma mulher que sangra há 12 anos, sem parar? O estado emocional dela, ela devia ter uma baixa estima, ela devia ser rejeitada, porque ela era considerada pela própria sociedade judaica como uma mulher cerimonialmente impura. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia sentar numa cadeira que já estava cerimonialmente imunda. Imagine a situação daquela mulher. Provavelmente aquela mulher devia ter uns 45 para 55 anos, porque ela era doente há 12 anos e o fibromioma geralmente começa a ocorrer dos 35 aos 40 anos em diante. É muito comum nas mulheres que não engravidaram ou então que tiveram poucos filhos e também pessoas que são descendentes, afrodescendentes. Agora, e a situação espiritual daquela mulher? Você sabia que ela não podia ir à sinagoga nem ao templo adorar o Senhor? Ela era proibida, porque era cerimonialmente impura. Então ela não podia nem frequentar as festas judaicas, que eram festas animadas, que as pessoas gostavam de participar. Então essa era a situação desta mulher. Mas acontece que a descrição lá em Marcos diz: um dia ela ouviu falar de Jesus. O que foi que ela ouviu de falar de Jesus? Ouviu falar de um Jesus de Nazareno, um homem que estava pregando boas novas de salvação, que estava ensinando a palavra, estava curando todas as pessoas.
Ela deve ter ouvido falar que a sogra de Pedro foi curada de uma grande infecção e ficou curada imediatamente. De um homem que tinha a mão mirrada e que o Senhor Jesus Cristo impôs as mãos sobre ele e foi curado. E de muitas outras pessoas que foram curadas, até aquela passagem que fala antes dos primeiros capítulos da Palavra de Deus, que as multidões chegavam e tocavam nas vestes do Senhor Jesus Cristo, e todas aquelas pessoas que tocavam eram curadas. E aquela mulher começou a dizer, a falar, preste-me atenção, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curado. Meus amados, a fé que leva à cura, ela tem uma ação correspondente. Se ela ficasse na sua casa, sozinha, porque não tinha ninguém que morava com ela, ninguém podia morar com ela, e começasse a dizer, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus Cristo, e não saísse de casa, ela jamais seria curada. Mas ela era uma mulher determinada. Ela deve ter sabido que Jesus Cristo iria voltar para a Praia da Galileia, porque ele tinha ido lá à cidade de Gadara, e logo pela manhã ele estaria de volta na Praia da Galileia. E ela, como não podia correr, tinha que andar devagar, ela deve ter saído de casa, da sua residência, e ela era o tempo todo falando, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E ela vai, quando chega lá na Praia da Galileia, já existia uma grande multidão, e as pessoas estavam seguindo a Jesus, porque Jairo, o presidente da sinagoga, trouxe procurou Jesus para dizer que sua filha estava terrivelmente enferma, que precisava ser curada. E Jesus disse, nós vamos agora mesmo. Então Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo. E aquela mulher, mesmo vendo Pedro, Tiago, João e todos os 12 discípulos, né, cercando o mestre, ela não desistiu. Ela sabia que podia ser até maltratada pelo fato dela estar impura, e se alguém soubesse que ela estava nessa condição. Mas mesmo ela assim, quando chegou próximo, mesmo diante de Pedro, que era o protetor maior, o mais forte, né, dos discípulos, mais arrojado, ela não desanimou. E ela foi num grande esforço físico. Ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. E quando ela tocou, o sangramento parou instantaneamente. E o Senhor Jesus parou, que ele estava andando, e disse, quem me tocou? E a narrativa de outro evangelho diz que foi Pedro que disse, Senhor, a multidão vem apertando o Senhor desde a Galileia, como é que nós vamos saber quem foi que tocou? Mas Jesus Cristo sabia, e ele, quando falou, alguém me tocou, ele usou um pronome que é usado só para mulheres, pessoas de sexo feminino. E resumindo, aquela mulher se apresentou temendo e tremendo e contou toda a sua história. Por que foi que Jesus quis saber quem era a pessoa? Porque aquela mulher tinha parado apenas o sangramento, mas o fibromioma uterino submucoso continuava lá. E ele podia, no outro dia, voltar a sangrar. E quando ela diz toda a verdade para Jesus Cristo, o Senhor olha para ela e diz assim, filha, a tua fé te salvou. Não só curou o sangramento, mas também ela recebeu a salvação, a vida eterna. A palavra salvar, no grego, quer dizer cura e também salvação eterna. Como se não bastasse, ela disse, vai em paz, está mostrando que ela já era uma filha de Abraão, ela já tinha direito à salvação. E ser curada deste teu mal. Ser curada do teu mal era justamente do fibromioma submucoso que ainda estava lá. E quando ele falou isso, aquele tumor
desapareceu. Resumindo, eu gostaria de dizer, essa passagem tem muitos aplicativos para nossas vidas. A fé sem ação correspondente não funciona. Amados, vocês que teve o privilégio de assistir agora essa ministração, se você quiser participar, seus amigos, seus colegas, o site para acesso dessa mensagem é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração também pode estar disponível no YouTube. Você pode também avisar as pessoas da sua amizade. Um grande abraço e até a próxima vez, em nome de Jesus.